aí galera, bem-vindos a mais um podcast do Novo Ideal News. Eu sou o Luiz. Meu nome é Júlia e hoje trouxemos um convidado especial, o nosso coordenador Edson. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast que já é um sucesso aí, né? Parabenizando o trabalho de vocês, da professora Cida, que está realmente incrível. Então, em que momento você decidiu ingressar nessa área da educação e tudo mais? Luiz, desde criança, com 2 anos e meio, já lá na minha época chamava Jardim da Infância, né? Hoje é Educação Infantil, todo mundo perguntava o que era e eu falava que eu queria ser professor. E isso me perseguiu a vida inteira, né? Então, fui na escola, sempre gostei de escola e quando eu fui prestar vestibular, na verdade, foi um acaso, assim, também outra coisa. Eu queria fazer educação física. Eu estudava numa escola que tinha um grupo de professores muito bons em humanas, mas não tão bons em biológicas. Aí eu achava que eu ia fazer o primeiro ano só de teste, então não prestei educação física, prestei geografia, mas achando que não ia passar, só porque eu queria ir para a segunda fase da FUVEST. Mas aí eu passei na FUVEST, na Unicamp e na PUC e na VUNESP. História, geografia e ciências sociais. Mas aí eu acabei optando pela USP, né, na área de geografia, achando que ia fazer um semestre e depois ia desistir, ia voltar para a educação física. Aí me apaixonei pela geografia e fui. Então eu brinco que eu entrei numa escola com 2 anos e meio e nunca mais saí. Fiquei a vida inteira dentro de escola. Deixa eu te perguntar, quais são os maiores desafios que você enfrenta desde a sala de aula até a coordenação? São desafios diferentes, né? A sala de aula é a questão da gestão da aula, né? Primeiro, tem que ter aí uma empatia com os alunos, né? E gerar um bom relacionamento. A partir do bom relacionamento é que a gente vai ter uma boa gestão de sala de aula e, é claro, planejamento, né? E estudar muito. A gente, quando entra na educação, não para de estudar nunca. Até hoje eu faço muitos cursos, né? Sempre atualizando, porque é importante. O desafio da coordenação é maior, porque aí, quando você está dentro da sua sala de aula, você vai lidar com os problemas que você está inserido. Quando você está fora na gestão, você vai lidar com problemas que você não está inserido dentro desse problema. Então você vai ter que aprender a se situar dentro do problema, aprender a ouvir as partes dentro desses problemas e buscar soluções, né? Então uma característica de um bom coordenador, ele tem que ter jogo de cintura, entre aspas, né, para conseguir lidar com os problemas e buscar soluções que seja favorável para todos. E como todo mundo, você já foi aluno, né? Então a gente queria saber um pouco mais sobre isso, como você era nessa época, quais eram suas dificuldades e tudo mais. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, tanto que eu fiz, né, todos os meus cursos na área de humanas, a graduação em geografia, depois eu fiz pedagogia, as pós-graduações que eu fiz foram todas na área de humanas. Matemática sempre foi um fantasma para mim. Mas por que também? A matemática na minha época era uma coisa muito mais rígida, no sentido de não entender. Hoje já tem alguns estudos que eu vejo as crianças aprendendo, primeiro, né, com cálculo mental, e não tinha isso. A gente já partia para o concreto quando eu tinha lá 6 anos, 7 anos no primeiro ano. Então isso dificultava bastante. Hoje eu vejo que o ensino da matemática mudou muito com muitas coisas. Mas eu, como não era bagunceiro, porque minha mãe era muito rígida, assim, também, se acontecesse alguma coisa na escola, eu levava uma surra, na época tinha, né, surra. Então sempre foi um aluno bom, né? Mesmo na matemática que eu tinha dificuldade, mas eu estudava bastante, nunca tirei nota vermelha. Eu sempre fui aquele aluno, né, um bom aluno. E acho que isso também me ajudou a me interessar pela escola, porque a escola para mim nunca foi um lugar ruim, né? A escola sempre foi um lugar bom. E o lugar onde eu construí as minhas primeiras relações sociais, saí do núcleo familiar e fui para as relações de outras pessoas que eram de outras famílias. Então sempre tive uma boa relação como aluno, né, dentro da escola. Você era muito tímido? Não. Você fala bem, tipo, você faz uma boa apresentação, você sabe se posicionar, você sempre foi assim, né? Tipo, eu era muito tímido antigamente, aí foi mudando. Não, eu não era tímido, eu sempre fui falante, né? E era uma coisa também que às vezes os professores falavam, que eu falava demais.
sempre foi uma característica minha, assim, de falar bastante, de me posicionar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre se posicionou desde criança, assim, sabe? Eu sou o irmão caçula, né? Eu tenho um outro irmão mais velho, mas há 1 ano e 2 meses de diferença. E meu irmão era mais calado. Então sempre quando tinha que contestar alguma coisa dentro de casa, era eu que fazia, né? Então a gente combinava, né? Mas como eu era mais falador e era mais desenvolto, eu que fazia os enfrentamentos com a família aí, né? E na escola também sempre foi assim. E como você geralmente lida com conflito entre alunos? Porque lidando com várias pessoas no mesmo lugar, principalmente crianças, adolescentes, tem bastante. Então como você lida com esses problemas? Olha, não é uma questão fácil, porque principalmente nos dias de hoje a gente tem estudado bastante o jovem do século XXI e a criança do século XXI. Não é a mesma da minha época e não é a mesma que eu comecei lá no início da minha carreira, né, há muitos anos atrás. E o perfil das famílias mudou muito também. Então hoje existe aí uma questão de que os jovens e as crianças têm muita dificuldade com o não, têm muita dificuldade de ser contrariado, porque as famílias contribuem muito para isso também. Acho que existem estudos mostrando que essa geração de pais atual, de pais da idade de vocês, até uns 4, 5 anos, foi uma geração muito oprimida pela família. Sim. E aí foi para o lado oposto, né? Começou a não querer ter essas frustrações, dar essas frustrações para os filhos, e começam a ter, às vezes, uma permissividade maior. Dá muita liberdade, né? Mas não é uma liberdade, mas é assim, não querer que o filho se frustre. E não querer que o filho se frustre, e uma pessoa que não se frustra, é impossível, né? A gente vai ter uma frustração, sempre. Agora, essas pequenas frustrações da infância geram resiliência para enfrentar frustrações maiores no futuro, né? Então, nos conflitos, hoje é um pouco mais difícil porque, né, sempre nenhum quer ser contrariado. Então, a gente tem que ter aquele jogo de cintura de querer mostrar os caminhos para que o conflito seja resolvido, né? E quando é conflito físico, né, que às vezes acontece também, de briga, de soco, de empurrar, de bater, a gente vai sempre mostrar que não é esse o caminho, que o diálogo é sempre o melhor caminho. Às vezes precisa se impor um pouco, né, porque tá lá as coisas exaltadas, você se impõe, né, para acalmar a situação, mas depois volta para construir. Então sempre essas conversas tem que ser, dentro da escola, tem que ser uma coisa pedagógica. Para que no futuro, por exemplo, vocês vão lá enfrentar no mercado de trabalho, vocês já estão pertinho disso, inclusive, situações de conflito também. E aí vai fazer o quê? Vai descer a mão? Não pode, né? Tem que buscar diálogos para resolver. Então é sempre isso. Exatamente. Então, a escola vai além de ensinar matemática, física, química, português. Ela vai ensinar também as relações, as interações. Hoje em dia nós temos muito a questão da inclusão, né? Inclusive o Colégio Novo Ideal abraça aí essa causa da inclusão, TDAH, autismo, TOD, esses transtornos. Você acha que as escolas, os profissionais estão preparados para isso? Então, essa é uma questão que muitos profissionais falam: eu não fui preparado, eu não tive isso na faculdade, etc e tal. Na minha época não tinha também, nem se falava em inclusão. Mas nos cursos atuais já se fala bastante, porque Sim. É uma questão que tem aflorado, ainda bem. O Novo Ideal realmente foi um precursor aqui no bairro de inclusão. E eu me orgulho de fazer parte disso, porque quando eu vim para o colégio era pequenininho, tinha até o 5º ano, e quando a Kátia me chamou para coordenar a escola, eu vim com essa missão de fazer esse crescimento, né, de 6º, 7º, o fundamental nos finais e o médio. E saiu de uma casinha lá e hoje está nesse prédio gigantesco. Para mim também é um orgulho ter feito parte dessa caminhada e dessa conquista. E a inclusão para a gente também foi importante, porque a gente não sabia como lidar, mas a gente tinha essa necessidade. Porque o que eu via muito quando os pais de alunos de inclusão iam conversar comigo era assim, muitos desanimados, né? Porque tinham muita porta na cara. Muita gente não aceita. Exatamente. Muitas escolas com porta na cara. E uma das coisas que eu sempre ouvi assim:
Primeira coisa, você não se assustou quando eu falei, né? Então isso era legal, porque eu acolhia, né? Porque é uma família que precisa ser acolhida. E assim, a gente foi se especializando também. Teve um momento aí, há uns anos atrás, que a escola pagou para todos os professores e para a coordenação, para a gestão, uma pós-graduação em inclusão. Então a gente foi indo atrás. Então, ao mesmo tempo que essas crianças foram chegando, a gente também foi buscando. Agora, não existe uma receita, né? Acho que existe, assim, uma base teórica para a gente se basear, mas fulano não é igual ao Beltrano. Não é porque fulano tem ideia, né? O outro também tem, que as ações vão ser a mesma, que são indivíduos diferentes e que a gente tem que lidar de formas diferentes. A gente tem um exemplo fantástico na sala de vocês mesmo, a Nayara, que entrou com a gente no quarto ano, se não me engano, terceiro, acho que quarto ano. Então ela está aqui desde pequenininha e foi crescendo, mas aí a gente percebe os vínculos que ela foi criando, né? Os que estão aqui há bastante tempo, Terras, o Arthur, conviveram com a Nayara e cresceram junto com a Nayara. Então a gente entende que a inclusão em uma escola inclusiva não é bom só para os alunos de inclusão, mas é bom para os alunos típicos também. Sim. Porque aprende a conviver com as diferentes. Sim. E não significa que nunca teve conflitos. Né? Com a Nayara mesmo, o ano passado, vocês tiveram bastante conflitos e a gente foi resolvendo. Quantas vezes eu entrei na sala de vocês para conversar sobre isso e eu acho que teve sucesso. Né? Hoje a relação é bem maior. Mas por que eu acho... É um ponto legal também. Por que até então a Nayara vinha numa relação bacana e o ano passado teve esses conflitos? Mas porque vocês também mudaram. Né? Os focos de conversa de vocês também mudaram. Né? Hoje vocês se interessam por namoros, por sair, tem esse interesse natural do adolescente. Mas a Nayara tem ainda essa infância dentro dela. Então, às vezes, esse conflito de conversas também. Mas que vocês também conseguiram encontrar o caminho de incluir a Nayara em algumas conversas que cabia ser inserido. Então, a inclusão pra gente é fantástico. Eu aprendi demais e eu mudei. Né? Eu acho que hoje eu sou uma outra pessoa, depois de mais de 10 anos, mais de uma década trabalhando com inclusão. E nos dias atuais, com a tecnologia e tudo mais, você acha que atrapalha ou ajuda o desenvolvimento educacional? Principalmente aqui na escola, que a gente usa o Chromebook, tem o Geek. Até porque você falou que você já está há um bom tempo na área da educação, então você pegou essa mudança de apostilar do livro, escrever, fazer tudo na mão aqui. Hoje em dia a gente está com o nosso Chrome, celular, apostila online. Quando eu estava na faculdade, muitos anos atrás, não vou falar a minha idade não, mas existia uma lenda de que no futuro a tecnologia iria substituir o professor. Então isso foi um fantasma que assombrou os professores por muitos anos. E aí chegou o grande dia, né? A tecnologia chegou na escola e a gente teve que enfrentar outros desafios. Mas eu não vejo uma coisa negativa a tecnologia. Mas como tudo na vida, tem seus pontos positivos e negativos. Os positivos é que assim, vocês hoje são outros jovens. Eu, da idade de vocês, não tinham metade da cultura e dos acessos que vocês têm hoje. Né? E a escola, na minha época, quando eu era aluno, ela era um local de acesso à informação. Era na escola que a gente tinha as informações. Sim. E hoje não. Vocês têm informações na palma da mão o tempo inteiro. Mas qual o papel do professor aí nesse momento? Né? Então ele foi substituído pela tecnologia? Não. Porque embora vocês tenham o acesso à informação na palma da mão, vocês ainda não sabem em muitos momentos lidar com ela. Não lidar com essa informação tão fácil. Né? E a gente percebe, eu brinco com alguns professores e falo, os alunos sabem tudo de tecnologia, não sabem. Eles sabem redes sociais, né? Buscar alguma coisa de interesse próprio, mas uma pesquisa científica, algo que vocês podem usar a tecnologia como recurso de trabalho ou de estudo, muitos não sabem e não usam. Então o professor também passa a ter esse papel forte de mediador dessa educação tecnológica. Né? E aí a gente foi também sempre dosando. No primeiro ano que a gente entrou com a Geek aqui foi
vamos entrar de cabeça na tecnologia, depois falou, opa, não, precisa também da escrita, precisa do equilíbrio. Então a gente foi aprendendo aos poucos também. Hoje eu acho que a gente encontrou um caminho bom entre tecnologia e a escrita. Então acho que a tecnologia é fantástica, eu não tenho nada contra, mas ela tem que ser usada nos momentos, na hora certa e da forma correta. Agora, para vocês usarem como lazer, etc e tal, fora dos espaços escolares também é maravilhoso, né? Mas sempre com parcimônia, porque é um perigo também, né? Muitos pais acham que, meu filho está seguro dentro de casa porque o mundo está muito, né, perigoso, né? Enfim. Mas se não tiver também, dependendo da idade da criança, um monitoramento desse acesso às redes sociais, acesso à tecnologia, o mundo está todo dentro do quarto da criança. E a gente vê histórias muito complexas e muito perigosas de situações que aconteceram com a criança dentro do quarto. Né? Então foi o que eu falei, a tecnologia é fantástica, mas tem que ter um processo de educação digital também. Né? Então vocês jovens e as crianças precisam ser educados digitalmente para ter um acesso seguro dentro desse universo das redes sociais e da tecnologia. Só que a gente não pode viver nessa bolha, né? Querendo ou não, a gente cria uma bolha, acha que tudo aquilo é mil maravilhas, aí pessoas realmente veem como acabam tendo depressão, tendo crise de ansiedade, acabam gerando vários problemas e acho que também atrapalha um pouco nessa evolução. Durante a pandemia, todos nós tivemos processos difíceis e tal. Você acha que isso trabalhou muito na questão da coordenação? Quais foram os seus maiores desafios durante a pandemia? Foi. Eu sempre construí a minha carreira no olho a olho, no tete a tete, no toque. Eu sou um coordenador que gosta de abraçar, que gosta de pegar. Muitas crianças vêm, vocês mesmos vêm, me abraçam. Vocês agora não mais muito, porque já estão grandes, acho que não pode. Né? Então isso para mim também foi difícil, sabe? Como lidar, né? Porque a gente conversando aqui seria diferente de fazer esse podcast, a gente poderia fazer de forma virtual, eu na minha casa, cada um na sua casa, seria. Mas essa questão de estar perto, do olho no olho, desse ver a reação, para mim é muito importante, porque eu também construo muito a condução das situações que eu lido dentro da escola, nesse olhar, no entender a expressão do aluno. Então, às vezes você está falando uma coisa que o aluno vai começando a ficar fechado, aí você começa a mudar um pouco a dinâmica, porque não está indo. Então, foi um desafio lidar com isso à distância e com as famílias também, que se viram desesperadas lá, porque era uma situação nova, as crianças estavam todas dentro de casa, distantes, as crianças dentro de casa perderam aquela questão da interação e ficaram muitas vezes mais angustiadas, sem poder extravasar, sem poder correr nos corredores da escola, no pátio, e isso fez muita falta. Né? Mas a gente conseguiu, assim, na medida do possível, a escola conseguiu lidar, né, dar as aulas virtuais, que a gente também foi melhorando, né, com o passar dos meses. O primeiro mês foi meio caótico. Porque foi algo totalmente novo. Sim, né? Porque da noite para o dia, né, e mais ou menos por volta de 20 de março, acho que foi decretado o lockdown e o afastamento das escolas. Aí num dia a gente estava aqui, feliz, saltitante, dando aula de forma que sempre aconteceu. No dia seguinte já tínhamos que estar dentro da casa de vocês. E aí também tinha questões com professores que tinham mais dificuldade com tecnologia. Então foi todo um processo. Mas que pra gente foi um grande aprendizado. Isso tudo que está acontecendo aqui hoje também é resultado de um processo de estudo digital, estudo tecnológico, que tem que fazer às pressas aí também. Né? Então algumas coisas boas ficaram. Tem muitas reuniões que eu faço hoje com algumas famílias que eu não conseguia fazer anteriormente, porque tem dificuldade de chegar até a escola, para o trabalho, etc e tal. A gente marca uma videochamada, faz a reunião, conversa e as coisas se resolvem. Então teve coisas que vieram para ficar. Sim, e também eu acho muito importante essa parte de frente a frente, porque eu acho que muitas crianças também têm essa dificuldade. Na pandemia foi muito, acho que mais difícil se conectar com os professores. Muitas vezes não gostam da matéria, mas, tipo,
presta atenção na aula por causa do professor, do jeito que ele age com os alunos. Eu acho muito importante essa conexão entre eles. Né? Nada como a escola é um espaço de interações, né? E aí isso foi uma prova daquilo que eu falei lá atrás, né, de que a escola não é só um lugar de ensinar português, matemática, história e geografia, né? É um lugar das relações. Aqui vocês aprendem a formar caráter, aqui vocês aprendem a se relacionar, e isso à distância é muito difícil, né? Até porque, querendo ou não, vocês tinham que fazer aulas lúdicas pra gente, né? Até porque, meu, acordar 7 horas da manhã vir na frente de um computador, Sim. vou confessar, quase ninguém queria fazer isso. E os professores também não queriam fazer isso. Eu queria terminar a aula, não abria a câmera, tinha toda aquela dificuldade de se comunicar. Nossa, fazer as provas, gente, que loucura que era fazer prova, fazer trabalho, apresentar trabalho, travar, vai cair. Nossa, era uma loucura. E a gente teve também essa questão de ter uma internet potente, não era todo mundo que tinha, né? Agora isso a gente está falando de uma escola novo ideal, que as famílias têm um padrão X. Agora se a gente pensar em perdas mesmo, a rede pública onde as crianças realmente não têm acesso, né? Foi um ano muito complexo. Então a gente está falando, a gente teve várias realidades dentro da pandemia, né? E a gente nunca pode deixar de pensar que existe uma desigualdade social gigante no Brasil, né? Então tinha um discurso muito comum que falava, né, querendo chamar a atenção na época da pandemia, estamos todos no mesmo barco, vamos juntos. E é mentira, não estávamos no mesmo barco. A gente podia estar na mesma tempestade, né? Mas um estava no transatlântico, outro estava num botinho salva-vida quase se afogando. E foi assim questões de alimentação, foi assim questão de acesso à comida, à saúde, ao serviço público e à educação também. Muitos estavam num transatlântico e outros estavam num bote. Então, a desigualdade no Brasil é muito grande, a gente não pode deixar de analisar isso nunca. E você tem alguma inspiração na vida ou na parte da educação mesmo? Paulo Freire, para mim, sempre é um ídolo, né? Eu sou muito fã de tudo que ele escreveu, até por conta dessas questões. Ele teve um olhar para a educação com o olhar das desigualdades sociais e de pensar na classe menos favorecida, da classe mais vulnerável. Então, para mim, ele sempre foi uma inspiração. Mas alguns professores também, né? Eu tive um professor de literatura no ensino médio, no Piquiri, chamado Fernando, que eu aprendi a gostar de literatura com ele. Eu li até então na escola por obrigação. O Fernando, ele tinha uma forma de trabalhar a literatura e eu comecei a consumir livros. Então, então o Fernando para mim é uma grande inspiração. Ele já é falecido, mas vai ficar sempre aí no meu coração e na minha memória, de ter me mostrado o amor e o prazer de ler um livro, de ter literatura. Então, para mim, o Fernando também. Então, na escala teórica é Paulo Freire, na escala real ali que eu convivi é o Fernando, professor Fernando. Sim. Nós, né, alunos do ensino médio, a gente sempre tem essa turbulência de querer decidir o que fazer na faculdade. E você, aparentemente, falou que sempre foi apaixonado por essa parte de pedagogia, se formou, se foi para outro curso, voltou para o curso. A dica que você daria pra gente, tipo, para um curso que a gente quer seguir, se a gente tá em dúvida, o que você falaria pra gente, tipo, pra gente conseguir? Seguir realmente o que vocês querem, porque o que eu vejo hoje pesar muito para vocês, jovens, é a questão financeira, né? Não vou fazer isso porque não dá dinheiro, então, embora eu goste, mas não dá dinheiro, então... E o dinheiro vem pro bom profissional. Então não adianta eu ser um médico e eu não gostar daquilo que eu faço e não ser uma coisa prazerosa para mim, porque eu também não vou ter dinheiro. Porque assim, um mau profissional em qualquer área não vai conseguir sucesso, né? Eu fui professor minha vida inteira e consegui muitas coisas que a minha família não era uma família muito simples, né? Minha mãe tinha estudado até a 8ª série, que hoje seria o 9º ano. Meu pai também, meu pai era comerciante, minha mãe era dona de casa, e assim, eles também tinham essa preocupação, né? Meu irmão queria medicina e acabou fazendo odonto. E eu sempre quis ser professor e eu segui isso. E consegui muitas conquistas, né? Hoje eu tenho minha casa, viajei, morei fora do Brasil,
como professor. Então acho que é isso. Como eu fui um bom profissional, nunca me faltou trabalho, nunca me faltou dinheiro, não fiquei rico, né? Mas eu tenho uma qualidade de vida boa e tranquila, né? Financeiramente tranquila. Então a dica que eu daria era essa: siga o que vocês realmente querem, siga o que vocês realmente têm amor àquilo, porque vocês vão passar, como eu passei a minha vida inteira dentro da escola. Já pensou se eu não gostasse? Passar a vida inteira frustrado dentro de um lugar que eu não queria estar. Então sigam o que vocês querem, o dinheiro vem. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa experiência de trabalhar em outro lugar, de sair do seu lugar de conforto, assim, da casa dos seus pais, falar, vou para outro lugar totalmente desconhecido, talvez. Quando eu morei fora, você disse? Na verdade era um sonho que eu tinha também, né, de fazer intercâmbio, etc. Mas meus pais não tinham condições. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei muito jovem, né, eu entrei na USP com 17 para 18 anos. E aí, na época, tinha muita falta de professor de geografia, quase não existia. E então consegui o meu primeiro trabalho como professor aos 18 anos, inclusive nesse prédio, né? Era o Colégio Teresa Martin. Eu comecei a minha carreira nesse prédio, provavelmente vou terminar a minha carreira nesse prédio, né? Coisas da vida. E aí eu fui juntando grana, enfim, porque eu tinha essa vontade de ficar um tempo fora, desde a adolescência. Aí quando eu tinha uma certa grana, a situação econômica do Brasil estava bacana, o dólar estava 1 para 1, e aí foi quando eu fui. Eu já tinha ido outras vezes visitar, enfim, e aí eu decidi, fiquei uma temporada, quase 9 meses, morando em Nova York, que foi uma experiência incrível mesmo, né? Eu fui para estudar inglês, né? Mas na verdade estudar inglês era algo que eu tinha que fazer lá, mas a minha vontade era ter essa experiência de morar fora mesmo, né? De conhecer, de viver. E que foi uma experiência incrível, assim, de conhecer outras pessoas. Fui sozinho, então... Foi meio que se virasse. Foi. Foi a minha primeira experiência muito longe da minha família, né? E que eu tinha que me virar mesmo, de ter a minha própria casa, de fazer minhas próprias coisas. Trabalhei lá também como garçom, né, para ajudar aí a pagar o estudo que eu estava lá, mas foi uma experiência incrível de conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas. Tenho amigos que eu fiz em Nova York até hoje, que a gente se comunica e tal, e foi isso, foi uma experiência mais de vida mesmo. Eu tive até a oportunidade de ficar lá, né, depois, mas aí eu queria ter essa experiência mesmo de conhecer, mas queria voltar e continuar sendo professor. O que você faz assim para juntar os alunos na questão dos projetos da escola? Porque eu percebo que muitos alunos, principalmente na minha sala, sem explanar muito, que não gosta de participar de nenhum projeto. Então, interclasse, festa junina que está acontecendo agora. Como é que você lida com essas questões? Me frustra um pouco, porque são projetos tão bacanas e, por exemplo, o Interclasse foi um sucesso, né? Afinal lá, a gente vendo todo o envolvimento de todo mundo. Esse ano, um Interclasse muito saudável, assim, né? Das relações, das coisas acontecendo de forma tranquila, da competitividade sem rivalidade, o que é uma coisa importante, né? Porque a rivalidade, ela vai além das quadras, né? E ali, no caso, era uma competição. E eu via que a hora que acabava o jogo, aí, principalmente algumas turmas, né, o carinho, o aceitar, né? Claro, frustrações, né, de não ter ganho, né? Mas isso foi bacana. Então eu fico triste, tento ao máximo envolver, mas é o que eu, voltando a um ponto que vocês me perguntaram, que eu acho também isso é um ponto negativo que a tecnologia trouxe, né? Hoje os jovens têm um pouco de dificuldade do movimento, né? Do esporte, da dança, que é no caso da festa junina, e às vezes até de se expor um pouco, porque está ali muito concentrado naquele universo da tela. Então eu vejo que isso é um ponto negativo que a tecnologia trouxe, uma introspecção muito maior do jovem, e muitos, por ficar muito tempo ali, não tem
coragem, né, de se expor. Às vezes, mas a gente respeita, né? Dançar lá no palco da festa junina não é uma coisa tão simples, né? Sim. Mas tem vergonha e tudo mais, né? Então a gente respeita, tenta o tempo todo fazer com que isso seja superado, porque, né, enfrentar essas questões íntimas também são importantes, mas respeita quem não quer. Então, mas eu não me apego a isso, a esses que não querem, eu me apego a esses que querem, né? Então sempre a minha força inspiradora é nesses que querem. Na festa junina tem muita sala empolgada, muita gente, e mesmo da sua sala, que os que quiseram dançar foram, né, para outra sala e foram dançar. Então eu acho isso legal também, ó. Minha turma não quer, a outra turma acolheu. Então essa relação também interclasses é bacana no sentido de acolhimento, né? E então eu me apego sempre a isso, não aos que não querem, mas aos que querem, porque na expectativa de que esses que querem um dia vai contaminar esses que não querem também. E não generalizando muito, mas eu acho que muito da questão de não querer participar das coisas vem muito da pandemia também, por fato da tecnologia, que você falou que a gente fica muito nas telas e tudo mais. Então acho que pelo fato da gente ter ficado muito tempo em casa, não tendo contato com muitas pessoas, só via virtual mesmo, assim, ou com nossa família, eu acho que trouxe bastante essa falta de conexão, enfim. Com certeza, concordo também. Conta uma lição de vida que você tem, tipo, que você, durante o tempo, você falou, putz, a vida me ensinou isso. De nunca ficar parado, sempre tentar entender o mundo. Porque se eu ficasse parado no tempo, o jovem que eu comecei a lidar há muitas décadas atrás, não é o mesmo de hoje. Então, sempre me atualizar, né? Não parar. Então muita gente fala, não, mas você parece tão jovem, etc e tal, mas acho que é a convivência também com vocês. Isso me alimenta muito. E eu aprendo demais. Então sempre estar aberto a aprender com os jovens. Então eu não estou aqui, eu sou um professor, sou um coordenador, tenho anos de carreira, mas eu não sou mais sábio que ninguém aqui, né? Eu tenho mais experiência. Mas uma lição de vida que eu sempre trago para mim é: vocês, jovens, sempre têm algo a me ensinar. E eu sempre aprendi muito com vocês. Então acho que isso me deixa jovial, né? E me deixa empolgado para a vida aí, sempre por essa relação que eu tenho com os jovens, sempre. Agora eu vou te fazer uma pergunta, acho que é um pouco difícil de responder ou não, né? Isso. Se você, de hoje em dia, pudesse voltar pro passado, onde tudo começou, quando você se decidiu, vou fazer isso, o que você falaria? Eu falaria para aquele Edson lá de 2 anos e meio na educação infantil, que falava que queria ser professor, eu falava, vai ser mesmo, vai ser bem legal a sua vida. É isso que eu falaria. Então tá bom. Bom, pra finalizar, a gente tem um jogo bate-volta, que é rápido. Eu te pergunto uma coisa, você responde, ela te pergunta, você responde, e é isso. Responde assim uma palavra ou não precisa? Uma palavra, Depende, uma frase, pode depende, ser. vai se explicar também. Bom, um livro favorito? 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. A Cida também falou isso, não foi? Sim. Um filme favorito? Eu sou cinéfilo, é difícil escolher um, mas Blade Runner marcou muito pra mim. Conta um pouquinho pra gente. Blade Runner é dos anos 80, 90, aí conta a história de androides, né, que eles chamavam de replicantes, e que, na verdade, era uma analogia dos humanos, de quantos humanos estavam se tornando rígidos e sem alma. Sim. E aí vem uma salvação através, né, de uma pessoa que vai resgatar, que na verdade deveria matar esses replicantes, mas na verdade começa a entender a situação deles. Então, e a trilha sonora de Blade Runner é incrível, acompanhou minha vida assim também. Ouça um dia a trilha sonora de Blade Runner, que é incrível. Uma matéria favorita, tanto na infância quanto agora? Na infância, eu gostava de língua portuguesa. No Fundamental 2, assim, eu sempre gostei muito de história,
E no ensino médio eu queria fazer educação física, eu já fui para esse caminho aí. E hoje eu estudo da pedagogia mesmo, me interesso demais. Além de ser professor aqui, de ser coordenador aqui, eu sou professor de educação infantil, que é uma situação nova na minha vida. Então, depois de tantos anos lidando só com adolescente, eu comecei a dar aula para criança de 4 e 5 anos, e que para mim, acho que isso que é uma coisa que me alimenta, como vocês falaram aí, o novo. E era uma faixa etária que eu nunca tinha lidado, a única faixa etária que eu nunca tinha lidado. Então está sendo super desafiador, mas incrível, assim, sabe? Estudar a educação infantil, estudar a infância, eu achava que era tão limitado, mas é um universo fenomenal. Então isso também me atrai muito. Um hobby favorito? Cinema, teatro. Eu gosto bastante também. Eu acho que eu vou no cinema pelo menos umas 3 vezes no mês. Ou eu gosto bastante. Teatro, eu tenho, né, uma parceira de teatro que era professora de vocês, a Flávia, que a gente vai, a cada 15 dias a gente vai numa peça. E eu gosto bastante porque desde a infância eu tenho essa conexão com o teatro, meu primo ele é ator, então eu sempre ia nas peças dele e eu gosto bastante também. Uma série favorita? Pra mim a best ever é Black Mirror. Eu nunca assisti, mas eu acho. Dizem que é boa. Pra mim é a melhor. Nossa, eu assisti uns 2 episódios, eu saí traumatizada nessa série. Mas exatamente isso que é legal na série. Eu nunca consegui nessa série assistir 2 episódios seguidos. Porque eles são tão intensos. Sim. E teve episódio que eu ficava com o maxilar doendo, de tanto que eu apertava assim, ó, tenso a série. E pra mim é isso, eu não gosto de coisa. Por exemplo, filmes de cinema. Eu prefiro cinema europeu, eu não gosto de cinema americano. Porque o cinema americano é sempre a mesma linha ali, né? Fugiu a palavra. Do roteiro. Sempre apresenta os personagens, tá todo mundo feliz, daí tem alguma coisa que desconstrói, aí volta e acaba com o final feliz. Né? Então, eu detesto coisas que eu sei o final. Sempre fui desafiador. Então, filmes americanos, filmes europeus, por exemplo, que são mais das relações humanas, às vezes tem filme que você focado no rosto do ator e é isso o filme inteiro. Então, a gente não gosta, que gosta de ação e tal. Eu prefiro as coisas mais introspectivas. Tem um filme chamado Mar Adentro, que é a história de um cara que fica paraplégico, ele só move a cabeça e a cama dele, ele fica olhando, tem uma janela que ele olha o mar. E o filme todo ele passa convencendo a cuidadora dele a fazer uma eutanásia nele. Mas ele consegue provar que para ele a vida já tinha terminado. Porque ele vai contando a vida dele a partir disso. Então o filme é só isso. A conversa dele com a cuidadora. Né? Lógico, tem as cenas de flashback que ele vai contando. Mas é um tipo de filme que eu gosto. E não sei o final. Então, pra mim, tudo que eu sei o final, eu não gosto. Bom, pra finalizar... Sigam a gente nas redes sociais, @novidel.news, no Instagram e no YouTube. Acompanhe nossos sites também, que tá tendo várias matérias legais. E é isso, muito obrigada por ter vindo. E parabéns pelo trabalho. O podcast é um sucesso já, né? E eu acompanho todos, vejo, né? Fico lá maravilhado. E o trabalho de tudo, tá? Não é só a entrevista que vocês fazem, mas a produção, quem está por trás, as conversas que eu sei que vocês têm para chegar no entrevistador e para ter um conteúdo. Então, tudo isso é incrível. E é essa educação que eu acredito. Sabe, não é aquela educação todo mundo sentado, escrevendo lá no computador. É essa dinâmica, porque para chegar a fazer uma entrevista como essa, tem todo um recurso que precisa ser construído. Então é isso que eu acredito em educação. Então vocês, para mim, são um orgulho, né? E uma prova de que nós do Novidel estamos no caminho certo.